Portanto, Deus te conceda do orvalho do céu e da gordura da terra, fartura de trigo e vinho, que as nações te sirvam e os povos se prostrem diante de ti. Sejas senhor dos teus irmãos. Curvem-se diante de ti os filhos de tua mãe. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Rebeca foi, sem dúvida, uma mulher muito especial e feliz. Casou-se com um homem a quem amava e foi muito amada por ele. Teve 2 filhos, tinha muitos bens materiais e, sobretudo, era fiel a Deus. Embora fosse uma mulher de nobre caráter e qualidades especiais, Rebeca não era perfeita e acabou cometendo alguns erros que lhe acarretaram tristezas e amarguras na vida. Das suas qualidades e dos seus erros, podemos tirar para nós 6 lições importantes, que, observadas, muito nos ajudarão no aprimoramento de nosso caráter e na conquista de uma vida mais feliz. Quando Eliezer orou ao Senhor para que o guiasse na escolha de uma esposa para Isaque, pediu que estas qualidades fossem visíveis na sua personalidade, porque ninguém pode possuí-las se não tiver um caráter nobre. Estas mesmas qualidades podem ser observadas de maneira abundante no caráter de Jesus. Humildade e serviço são qualidades que estão intrinsecamente ligadas a Ele. Todo verdadeiro cristão deve demonstrar estas qualidades em as vida diária. Orgulho, a vaidade e a falta de amor ao próximo são empecilhos para que estas qualidades sejam vistas em nossa vida. As atividades de Rebeca foram voluntárias e desinteressadas, porque faziam parte do seu caráter. Devemos orar a Deus, suplicando um caráter semelhante. Dessa maneira, não estaremos apenas nos igualando a ela, mas principalmente a Jesus. A experiência de Rebeca com Deus é digna de ser considerada, pois nos serve de estímulo para que o busquemos mais intensamente. A fé de Rebeca era resultante de uma comunhão íntima com Deus. Parece que tal intimidade era algo especial em sua vida, porque quando se viu perplexa e aflita, ela não buscou intermediários para que intercedessem por ela diante de Deus. Antes, ela mesma buscou nele a resposta para suas incertezas e aflições. É notável também que, em resposta às suas súplicas, o próprio Deus conversou com ela, trazendo-lhe alívio, forças e, principalmente, a revelação de que havia gêmeos em seu útero, além de revelar também o futuro deles e das suas gerações futuras. Assim pode acontecer também conosco se buscarmos ao Senhor e fizermos dele o nosso melhor amigo e confidente. Podemos estar certos de que, como aconteceu com Rebeca, Ele nos dará respostas para as nossas orações. Desde o dia em que Deus revelou a Rebeca a sua escolha por Jacó, para ser o futuro patriarca da família herdeira das bênçãos prometidas a Abraão, ela jamais duvidou dessa palavra e guardou-a em seu coração, até o dia em que elaborou a trama para que isto acontecesse. Embora Rebeca aceitasse a liderança de Isaque como chefe do lar, não concordava em passar os direitos da primogenitura para Esaú, pois preferia apegar-se à revelação de Deus, a conformar-se com a tradição e cultura de sua época. Na palavra de Deus, há sabedoria e direção para a nossa vida. Nos dias de hoje também, Deus nos fala por meio de sua palavra, a qual contém revelações importantes sobre a vontade de Deus para nós, bem como sobre o futuro por Ele planejado para o mundo e a humanidade. Como Rebeca, devemos renunciar às tradições humanas em favor da palavra de Deus, confiando no "assim diz o Senhor" e no "está escrito", como o fez Jesus quando foi tentado por Satanás. Mateus 4, 1, 11. Somente assim poderemos estar certas de nossa vitória. Infelizmente, há muitos hoje em dia que preferem ouvir o conselho de outros a ouvir a palavra de Deus. Você deve buscar na palavra de Deus a resposta para todas as indagações da sua alma, como também, através dela, buscar conhecer a vontade de Deus para a sua vida.
Rebeca, apesar de ter muitas virtudes, não era perfeita. E aqui está um dos erros de sua vida como mulher e como mãe, erro este, que lhe causou muitos dissabores e sofrimento, além de afetar sensivelmente os relacionamentos familiares. Possivelmente, tal preferência tenha começado por não entender os motivos da escolha de Deus por Jacó. O Senhor ama igualmente a todas as pessoas e não amava a Jacó mais do que a Esaú. A escolha de Jacó se deu porque Deus, na sua onisciência, viu que Jacó seria mais bem preparado para dirigir seu povo, mais fervoroso e mais comprometido com as coisas espirituais do que seu irmão Esaú. A preferência de Deus se dá pelo nosso caráter e por nossas próprias escolhas, não por qualquer outro motivo. Rebeca também poderia ter manifestado certa inclinação por Jacó, devido à indisfarçável preferência de Isaque por Esaú, e dessa maneira procurava compensar a falta de atenção e carinho por parte do pai ao filho caçula. Não importam, no entanto, os motivos. Rebeca, ao dar preferência a Jacó, automaticamente distanciou-se de Esaú, e talvez isso tenha contribuído para formar nele o caráter rebelde e independente que o caracterizava. Quando essas coisas acontecem numa família, as consequências podem ser, além de trágicas, eternas, pois um filho rejeitado pode afastar-se não só do amor e orientações de seus pais, como também, e o que é pior, do amor de Deus e de seus caminhos. Por outro lado, o filho preferido não deixará de ter sua personalidade afetada também, tornando-se de difícil convivência, orgulhoso, prepotente, exigente e não raramente dependente, pois o mimo com que foi criado só tende a levá-lo para esse caminho. Pelo que podemos ver da história de Rebeca, nunca houve uma maior afinidade entre ela e seu filho Esaú, o que é lamentável. Quando a tolerância substitui o amor, não pode haver felicidade, nem para o filho, nem para seus pais. Ore para que isto jamais venha a ser um problema no seu lar e aprenda a amar os seus filhos, a despeito de suas fraquezas e defeitos. Outro erro cometido por Rebeca e frequentemente praticado por muitas pessoas, inclusive pela igreja cristã em épocas passadas, foi acreditar na premissa de que os fins justificam os meios. Ao assumir o controle da situação, criando um estratagema para enganar seu marido, Rebeca estava pondo em dúvida o poder de Deus para cumprir o que lhe havia revelado, quando ainda estava para dar à luz os seus filhos. Deus lhe havia revelado que Jacó assumiria a primogenitura, porém, como isto aconteceria, era um problema de Deus e não dela. A palavra de Deus se cumpriria quando o Senhor achasse conveniente. Bastava para ela ter esperado a intervenção divina. Rebeca estava cometendo um erro na esperança de estar corrigindo o outro. Convencendo seu filho Jacó a enganar o pai, ela procurava convencer a si mesma de que era justificável usar de qualquer meio a fim de assegurar o cumprimento da previsão divina. Não estaria ela agradando a Deus? Ao tornar aquela decisão, ainda que errada, Deus não estaria disposto a perdoá-la, levando em conta sua boa intenção? Quando tomamos decisões não fundamentadas numa estrita norma de justiça, é porque nossa mente está obscurecida pela tolice do nosso coração. O branco nunca deve parecer preto para um cristão, e vice-versa. O certo nunca deve parecer errado, e o errado nunca deve ser tomado como certo. Se isto acontecer, é porque nossa mente está seduzida pelos enganos de Satanás. Quando ainda bebês, os filhos sempre são objetos de sonhos e fantasias para os pais que, imaginando o futuro, os veem formados, bem-sucedidos e encaminhados na vida. Contudo, às vezes, os sonhos se tornam pesadelos, enchendo o coração dos pais de dor, perplexidade e angústias. Quando isso acontece, é bastante comum os pais analisarem o passado e então cobrarem de si mesmos: onde foi que nós erramos?
Às vezes encontraram os motivos e se sentem culpados, mas não é incomum ficarem sem respostas, o que contribui para deixá-los ainda mais deprimidos, pois fizeram de tudo para alcançar seus sonhos e não deu nada certo. Se isto acontecer em seu lar, não se desespere e não se culpe. Afinal, ainda que você tenha cometido erros, eles não foram intencionais. Console-se, pois errar é humano. Erros na educação, tendências genéticas, influências sociais e dos meios de comunicação são fatores decisivos para as calamidades familiares, e por detrás deles está Satanás, o inimigo da família e do próprio Deus. No caso de Rebeca e Isaque, houve o problema da divisão do casal na atenção e carinho conferidos aos filhos. Contudo, Jacó teria tido as mesmas desculpas para cometer os mesmos erros de seu irmão. Porém, não os cometeu. Apesar dos erros cometidos por Isaque e Rebeca na formação de seus filhos, podemos considerar que eles tiveram, com certeza, mais acertos do que erros. Isaque e Rebeca eram pais tementes a Deus e passaram para seus filhos os princípios de uma vida consagrada. Ambos deram a eles o exemplo de fidelidade ao Senhor e de um caráter íntegro e nobre. Entretanto, parece que enquanto estes princípios frutificaram no coração de Jacó, no de Esaú surtiram pouco efeito. Esaú, desde cedo, mostrou indiferença para com a religião e o testemunho de seus pais, pois se casou com 2 mulheres, desprezando o exemplo monogâmico deles, e ainda desafiou abertamente suas orientações ao escolher como esposas jovens que eram pagãs, o que feriu muito o coração deles, pois ambas se tornaram amargura de espírito, Gênesis 26:35, na vida da família. Isto acabou resultando na apostasia dele e de seus descendentes. Se isto acontecer em seu lar e você tiver dificuldades no relacionamento com algum filho, se a indisciplina de algum deles abalar seu psicológico, lembre-se de que Deus pode lhe dar sabedoria para lidar com essa situação e também forças e alívio para suas dores. Faça a sua parte da melhor maneira possível para educá-los nos caminhos do Senhor e suplique sempre a Deus por eles, mesmo quando tudo estiver caminhando bem e a paz estiver reinando no seu lar. Se você agir dessa maneira, com certeza, quando vierem lutas e pesares, Deus não deixará de ouvi-la e socorrê-la. Espero que tenham gostado da história de Rebeca. Me siga para mais conteúdo e conhecimento da Bíblia Sagrada. Curta e compartilhe esse vídeo se você acha que ajudará outras pessoas assim como te ajudou.